Fala galera do YouTube, dessa vez postando um vídeo aqui, mas para bater um papo sobre as dúvidas que algumas pessoas têm. É importante estudar semicondutores? Sim, muita gente passa por cima desse tipo de matéria, acha que é chato, quando vê aquele monte de fórmulas e acha que não tem nada a ver com você que trabalha na bancada, mas tem. Ajuda muito quando a gente conhece o funcionamento dos semicondutores e o dimensionamento do circuito que é feito com eles para uma análise de efeito e leitura de forma de onda, de tensão e etc. Quando o técnico tem o conhecimento do funcionamento de semicondutores e das componentes ligadas neles, né, e as formas de curvas, né, que aparecem, né, de trabalho daquele componente ali, na teoria, facilita muito no análise de efeito, até na leitura do osciloscópio, tá? Às vezes, né, quem aí técnico de bancada já não condenou uma placa, uma TV, né, falou, não tem mais jeito, não sei o que, depois fica aquele bichinho roendo por dentro, né, fala, será que não tinha jeito mesmo, será que eu passei por cima de algum componente? Pô, fiz todas as medidas tal, e ainda mais quando você tem toda a ferramenta top, até o osciloscópio, e não conseguiu achar, de repente por falta da básica. A teoria é boa, de repente você tem que ter teoria, mas agora a básica, que é a aula básica dos funcionamentos dos semicondutores. É importante estudar os semicondutores, porque você conhecendo os circuitos dos semicondutores, você está conhecendo o funcionamento, como ele foi planejado, como foi projetado. Você passa a olhar o circuito com mais autoridade, com mais explanação, né? Às vezes algum técnico aí vendo esse vídeo vai pensar assim, bom, nunca precisei, nunca usei, sempre consertei aparelho, nunca precisei. Que bom, tá? Mas mesmo assim, se você experimentar estudar, você vai ver que vai abrir muito mais o seu campo de conhecimento. Você que já conserta bem, já faz bem o seu serviço, se aumentar essa visão ampla, você vai ver com muita mais autoridade, vai poder condenar uma TV ou um som, seja o que for, né? Com mais propriedade, sabendo que realmente não tem jeito, porque você usou de todo o conhecimento do circuito. Aí você vai poder condenar do que condenar, mas porque não achou defeito, ou condenar ainda meio assim, duvidoso, se realmente deveria condenar. Então quando estuda, a teoria eletrônica é boa, mas a básica também, né? Porque tem a diferença da teoria para a básica. A teoria você estuda todo o funcionamento, corrente elétrica, não sei o que, tal, né? E estuda o funcionamento dos componentes, mas estuda por cima. Fala sobre transistores, sobre tal, mas não mostra a fórmula nem nada, mostra só a parte das fórmulas. E passa por cima, não vai muito a fundo sobre o funcionamento daqueles componentes com diversos circuitos, que é aí as aulas mais apuradas, mais profundas, né? Que aí muito nego vai falar, mas isso é para engenharia, eu não quero ser engenheiro, por que eu vou estudar fórmula? Não, gente, não pensa assim não. Fórmulas, você de repente você conhecendo as fórmulas, pelo menos você vai estar entrando na mente do engenheiro, você vai estar sabendo como foi dimensionado. Por isso que você vai passar a olhar o circuito eletrônico com mais propriedade, né? Se você já consertava sem precisar com esse conhecimento, mas quantas das vezes você já não atropelou com realmente defeito que não conseguiu selecionar e de repente por não ter conhecimento profundo, mesmo tendo osciloscópio tal, mediu ali, mediu aqui e não achou o melhor multímetro, mas por não ter o conhecimento do funcionamento do circuito em si, o funcionamento mesmo a fundo, né? O que tem que encontrar ali, que forma de onda tem que ter ali, que tensão tem que ter ali, conhecendo a função dos componentes ligados àquela parte do circuito onde você está trabalhando, né? Se você tivesse conhecimento, de repente você conseguiria matar, né? Ou poderia condenar realmente o aparelho com mais propriedade, porque você passou por cima de tudo, né? Você viu tudo, você lavou, fez uma varredura. E uma varredura completa, já completa mesmo quando a pessoa tem todo o conhecimento, né? Então, quantas vezes não deve ter acontecido com você de não conseguir resolver um aparelho e de repente até fica dentro de você, bom, eu não achei o defeito, acho que porque passou do meu limite. Acho que não falta alguma coisa mais, você quer pegar alguma coisa mais. Mas aí só que você, né, deixa pra lá, passou a outras águas, pega outro aparelho e vai resolvendo. E aí deixa pra lá, não pensa em se atualizar, em se especializar, vamos dizer assim, se especializar, né? Não é só se atualizar, a gente fala muito em atualizar, que é bom sempre estar reestudando, fazendo treinamento, né? Sabendo o que está aí de informações, boletim técnico e tal. Mas isso aí é se atualizar. Agora, se especializar é uma outra coisa, se especializar nos circuitos eletrônicos, nos circuitos elétricos, no funcionamento, né? E se especializar não é só atualizar
e conhecer tudo daquela marca, né? Aí vem dicas e tal, porque quem conhece o circuito eletrônico a fundo, suas fórmulas, como ela é projetada, não precisa de dica, gente. Não vai precisar de dica de ninguém, não vai precisar de PDF com dicas de conserto, nada disso. Por quê? Tem todo o conhecimento do circuito eletrônico. Deixa eu arrumar aqui a câmera. Porque tem todo o conhecimento do circuito eletrônico. Quem conhece o circuito a fundo, não precisa de dica, gente. Não vai precisar de PDF de dica nunca. Então, se você fez a teoria eletrônica, se não fez teoria eletrônica, é bom fazer, tá? Tudo bem, você vai se sentir como se estivesse andando para trás, não vai não, porque vai estudar desde o funcionamento da corrente elétrica, grandeza, funcionamento do resistor, capacitor, leitura, coisa que você já sabe. Mas aí vai caminhando para as outras partes que você de repente não fez. E ao terminar a teoria, faz a básica e estuda semicondutores, principalmente a básica dos semicondutores, que eu chamo de básica da básica, a mais profunda, né? Sobre os semicondutores. Quem conhece esse circuito de semicondutores tem facilidade de analisar um circuito, né? Eu sei que muitos falam, pô, mas tem aquelas fórmulas, eu não vou ser engenheiro. Mas, gente, faça as fórmulas, acho que nada demais. Todo aprendizado é bem-vindo, tá? Você não vai usar aquela fórmula no momento, mas num certo momento você vai usar, e vai usar até inconscientemente, porque você vai lembrar do funcionamento, do dimensionamento do circuito, do estudo daquele circuito. Tá? Você vai estar usando sempre, você acha que não, mas de repente vai, né? Você por enquanto vai falar, nunca precisei, porque você não estudou, né? Mas quando você estudar, aí você sabe que poderá usar um dia, né? Então, estudando o dimensionamento dos circuitos com transistores, diodos, etc., estudo de semicondutores, com as suas peças ativas ou passivas, né? Com seus componentes de polarização, estudando o funcionamento do circuito, do circuito amplificador, oscilador, dos amplificadores de áudio, dos pré-amplificadores, né, circuito ceifador, circuito grampeador. Pô, o circuito ceifador, se você for ver, ele é usado em circuito de amplificadores de áudio potente, amplificadores em geral, amplificadores de áudio profissional, os grampeadores, circuitos grampeadores. E nessas aulas mostra as formas de ondas. Quando a gente vê curva, reta de curva do funcionamento, essas curvas existem, não é só para teoria não. Tem até um aparelho que ele é reta de curva. É um aparelho aí que chama analisador de curvas, né? É um pesquisador de defeitos que analisa pela curva do componente em funcionamento, né? E essas retas de curva, essas linhas de curva de joelho, parte de onde satura o diodo ou o transistor, a linha de saturação reversa, né? O breakdown voltagem, né? Joelho de ruptura, tensão de ruptura, né? Inverso do diodo do zeno. Então aquelas linhas, elas são feitas por uma máquina que parece osciloscópio e que dá para usar em conjunto com o osciloscópio também. Você embutir no osciloscópio e você vai ver aquelas retas. Aí você vai ver com mais propriedade aquilo, você vai ver entendendo. Tem uns que vai ver porque vai receber junto um manual, mostrando aquelas linhas lá, mostrando que tá bom, que se a peça tá boa ou não, né? Vai vir um manualzinho explicando, né? Mas é um papagaio, ele vai estar imitando, ele vai estar vendo o que está escrito ali. Mas você não, você que estudou, você vai estar vendo com propriedade, você sabe o que está vendo ali, o que está acontecendo ali, porque você estudou aquilo, sem ter o equipamento. Você já estudou sobre aquilo, né? Então, entendendo o funcionamento do circuito, normalmente nas aulas dos semicondutores, que a gente já chama na parte da aula de análise de circuitos e componentes, né? Na análise de circuito, vem demonstrando as formas de ondas de alguns pontos desse circuito, onde está o diodo, onde está o transistor, né? E os componentes ativos ligados a ele, né? E você vai memorizar, quer dizer, você vai saber o que tem que encontrar ali no osciloscópio, porque às vezes não basta ter só osciloscópio, a pessoa tem que saber o que ele vai encontrar ali, o que ele procura ver ali, para ele saber se está normal ou não. E às vezes mesmo o técnico com ferramenta top de linha tal, por não ter o conhecimento básico, né, e do funcionamento dos semicondutores, né, e análise de circuitos elétricos, né, com semicondutores, que é a básica, né, depois da teoria, e a básica indo para a prática, por isso que muito técnico às vezes passa por cima, desiste, condena a placa, mas de repente, se aquele que gosta mesmo da sua profissão, da sua eletrônica, às vezes se sente até mal, porque quem não esquenta não está nem aí, condena, quer mais ganhar dinheiro. Mas aquele que gosta da sua profissão, gosta de querer entender, querer resolver, fica aquele bichinho correndo por dentro, por caramba, condenei a placa, será que tinha jeito? Será que eu passei por cima de alguma coisa? Será que faltou mais conhecimento? Então, para quem não tem esse curso, já conserta, já se vira, tal, né? Seria bom aprender um pouco mais de semicondutores, da teoria eletrônica,
do funcionamento dos circuitos elétricos, análise de circuito elétrico e com semicondutores, né? São as duas aulas juntas, né? Estudando tudo sobre semicondutores, né? E se quiser mais avançado, temos todos os semicondutores com análise de circuito, né? Coisa que até os engenheiros fazem, mas também não é só para engenheiro, é para quem quer se aprofundar na eletrônica, conhecer o funcionamento dos circuitos. E conhecer o funcionamento facilita mais no análise. É por isso que tem um curso separado de análise de circuito, que é independente de que aparelho que é. É circuito elétrico, é um circuito que existe em todos os aparelhos que são montados no mundo, né? De televisão, de som, de DVD, de, sei lá, seja qual for, de uma plaquinha de micro-ondas. Todos os circuitos existentes, quando eles fazem um projeto de um aparelho, gente, tudo existe nessas aulas. Aquelas aulas, ele engloba circuito elétrico no geral. Porque todos os circuitos elétricos, no final das contas, são montados dentro daquele fundamento que existe nessas aulas de teoria sobre semicondutores e análise de circuito, né? Conhecendo o circuito elétrico e os semicondutores, né? Que é uma aula extensa, tem muito, né? Desde do transistor CBJ normal, o diodo comum, o diodo Zen, até os MOSFET, JFET, né? Até chegar os GBTs, né? Transistor de efeito de campo. Então são muitas análises mesmo. E vale a pena, né? Não fica pensando assim, mas não vou ser engenheiro, para que eu vou estudar isso? Não, todo aprendizado é bem-vindo. Você tá fórmula, estuda as fórmulas e tal, que depois você vai ver que inconscientemente você vai usar. Você vai estar usando elas. Que você vai estar olhando o circuito com mais propriedade, com mais conhecimento. E você vai ver que não vai necessitar tanto de PDF, de análise de defeito, de dica de defeito, de YouTube, tá? Que todo mundo fica correndo atrás, né? Porque essas pessoas que correm atrás de dica e fica depois ainda postando o compartilhar é o crescimento do técnico, não, isso é conversa fiada, coisa de coisa. É pessoas que não querem estudar, ou tem preguiça, quer ficar num comodismo e não querem se aperfeiçoar, né? Consertar por ele mesmo, né? A ponto dele ter que ajudar os outros e não ele ser ajudado. Aí fica correndo atrás de dica, fora aberto, para ver se pega um PDF de alguém, né? Que postaram lá já sem autorização do dono, né? Correr atrás de PDF de dica de defeito, PDF de como usar isso, como usar aquilo, como analisar uma TV e tal. A pessoa quer dica. Agora dá um PDF de estudo, ninguém quer. Ninguém quer estudar o circuito da televisão, quer a dica da televisão, não quer entender o funcionamento, quer a dica de defeito. Então por isso que hoje em dia tem muitos fóruns aí, correndo atrás de fora, entrando em grupo de WhatsApp e tal, por falta de conhecimento teórico e básico. Aí querem aprender com dica. E aí tem aqueles que falam que a prática é mais importante que a teoria. Poxa, aí já também atropelou, tá? A prática nasce da teoria e da básica. Aí que existe a prática. Que a prática, o que é a prática? É você mexer, é a habilidade, é você mexer tendo conhecimento do que tem lá atrás. Você conhece o circuito, sabe interpretar o circuito. Uma coisa é o técnico abrir o esquema, né? Eu sei que vocês técnicos aqui já trabalham, se nunca ter feito nenhum curso profundo de semicondutores, já conserta e tal. Imagina se você tivesse conhecimento. Quer dizer, você abre o esquema lá, você sabe analisar certinho, sabe medir. Se você tem osciloscópio, você sabe onde medir, que forma de onda vai achar. Agora o negócio é diferente, saber ler e usar o esquema elétrico para fazer os seus concertos e acaba resolvendo. E uma diferença é saber interpretar o circuito daquele esquema elétrico. O que estão fazendo ali, o beabá do circuito, né? Quais são os funcionamentos ali daqueles componentes ligados a determinado circuito. Que forma de onda vai aparecer ali em determinado. Porque tem alguns pontos que você já sabe a forma de onda que vai achar. Mas em outros pontos, você sabe interpretar a forma de onda? Se está normal ou não? Também tem isso, né? E de repente na aula dos semicondutores vem mostrando isso. Quando a gente estuda, por exemplo, sobre circuitos ceifadores, grampeadores, normalmente vem mostrando como é uma forma de onda quando passa por aquele circuito ali, né? Circuito ceifador, como é que sai no outro lado sobre uma carga, né? Circuito de grampeadores, como é que sai ali a forma de onda, como é que entra, como é que sai. E o circuito de amplificadores também vem mostrando. Então é muito interessante estudar a eletrônica básica, profunda, e principalmente sobre semicondutores e análise de circuito, tá? Porque tem aula só de semicondutores, né, que passa um pouquinho da análise de circuitos e tal, mas tem uma mais completa que é análise de circuitos, né, teoria da análise de circuitos e os componentes eletrônicos, né, principalmente semicondutores, né? Tem uns que falam de todos os componentes, né? Fala até bem mais a fundo, fala do capacitor âmica, capacitor poliéster, do diodo, dos resistores, mas
mostra até um pouco a mais, mostra por dentro o componente, né? O resistor, por dentro como é que é construído o capacitor cerâmico, por dentro como é que é construído, um pouco mais além. Não mostra só um componente, passa mais ou menos por cima. Alguns livros aí, de algumas aulas de teoria, até mostra, né, rasgando assim o componente, mostrando por dentro uma parte. Mas o análise de circuito e componentes eletrônicos, né, é um componente geral. Agora, o estudo de semicondutores e análise de circuito já é uma outra parte que fala dos circuitos eletrônicos, mas só com semicondutores, né? Englobando mais um ênfase os semicondutores, que são diodos Zener, e os transistores de todos os tipos, né? Aí vem junto, claro, uma gama de componentes, que é o capacitor, seja cerâmico, seja eletrolítico, seja qual for, e os resistores ligados ali, e o dimensionamento, né? As fórmulas que são usadas para saber o valor de resistor que vai ali, o capacitor que vai ali, o que ele está fazendo ali. Tudo isso ajuda na análise, né? E você acaba sabendo que forma de onda, se você usa o osciloscópio para medir tensão e forma de onda ao mesmo tempo, né? Ou seja, usa ele como um multímetro digital, você sabe que forma de onda vai encontrar ali e que tensão vai encontrar ali, como tem que encontrar a tensão com a forma de onda, e vai saber se está normal ou não. Então, às vezes, por não ter essa noção, esse tipo de aula mais profunda, por achar que é só para engenheiro, por achar que é difícil, que às vezes, né, muito técnico passa por cima de um defeito que ele poderia resolver, né? Ele fez toda a análise, né? Tem técnico, há uma diferença de você ter habilidade e ter especialização, né? Você tem que se especializar. Você entendendo o circuito elétrico, compreendendo o funcionamento, fica mais fácil o análise, né? Você técnico, né, que deve dizer, nunca precisei, graças a Deus você me dei bem e tal, mas você nunca passou por cima de um defeito que você não conseguiu resolver? Nunca passou, qual técnico nunca passou por já com tantos anos de experiência, um problema numa bancada que não conseguiu resolver, usou toda a sua habilidade, não conseguiu resolver, e aí de repente passou por cima de uma pecinha, claro que você nunca pegou com defeito, aí falta um pouco mais de conhecimento do circuito, tá? Porque você tem habilidade, agora se especializar mais no entendimento do circuito, para de repente poderia encontrar aquele defeito, ou poderia encontrar e não resolver, e aí sim condenar aquele aparelho com mais propriedade, porque você analisou a fundo o circuito, né? Você fez as primeiras partes, que foi abrir o esquema, analisar o esquema, analisar, medir os pontos, depois foi analisar o circuito do esquema, quer dizer, você foi para o estágio 2, e aí viu que realmente não tem solução, aí você pode olhar com propriedade que aquele circuito não tem jeito de ir só trocando a placa, ou condenando a TV, né, quando for TV analógica, né, ou aparelho de som, aí você pode condenar com propriedade, porque você usou as duas etapas do seu conhecimento, do técnico normal de bancada, de abrir ali, analisar, medir e tal, não sei o que, e depois interpretar o circuito, tá? Interpretar o esquema é uma coisa, interpretar o funcionamento do circuito no esquema já é uma outra coisa, tá? É uma coisa que falta para muito técnico e técnicos bons, tá? E para aqueles que não tem dificuldade, não é técnico tanto tempo assim, né, e conhece eletrônica, já está se virando bem também, aconselho também que faça o estudo de conhecimento dos semicondutores e análise de circuito, tá? Eu patrocino, eu dou essas aulas no meu grupo TecTed Eletrônica. A minha aula é tipo, como assim, como é que essa aula é ao vivo e tal? Não, é gravado ao vivo, mas é gravado. Eu fiz tipo uma apostila, vídeo apostila, eu chamo de vídeo apostila, porque às vezes tem técnico que não tem tempo de ler, não pode parar para ler, é uma correria, quando chega em casa é cansado, aí tem aquela preguiça, ele pega no sono, etc. Então eu vendo um depoimento de um aluno, falou assim, pô, mas não tenho tempo de ler, ou eu leio, mas assim, eu não compreendo mais quando é em vídeo, eu prefiro assistir, eu compreendo mais. Lendo assim eu leio, mas não compreendo, eu tenho que ler de novo. Aí me deu a ideia de eu pegar minhas próprias apostilas, dos meus livros, meus cadernos de aula que eu fiz, estou passando tudo para o PDF, porque eu vendo o PDF também com as minhas aulas. E o que eu fiz? Passei a gravar em vídeo aquelas aulas do PDF. Então eu pego as imagens, coloco a imagem ali, ou desenho a mão no caderno também, que é uma maneira bem natural, como vocês viram no meu vídeo aí, e explica bem, que mostra uma maneira bem natural, nesse muito frufru, né? Sem muita aquela coisa que é bonito, interessante no quadro, para tela, não. Eu passo sentado aqui na minha escrivaninha aqui onde está o computador, né? Pego um papel em branco,
desenho o circuito. Se eu achar que algum circuito é muito grande, muito complicado de desenhar, assim eu copio uma imagem, procuro a imagem, boto a imagem no computador, né, filmando a imagem, como eu estou fazendo aqui agora, e vou ditando o que eu escrevi ali no coisa. E depois, né, é bom que o aluno pode assistir no momento que ele quiser, no momento que ele puder assistir, e quando ele tiver dúvida ele procura no PV. Então na realidade eu falo vídeo aulas, aula online, né? Por que é online? Não é que tem um online que você faz ao vivo na hora com o professor ali, e tem um online que é uma aula gravada, mas que você está fazendo via internet, né? E depois você tira dúvida com o professor, e você não tem uma horária marcada. Claro que você tem que assistir as aulas para poder terminar, tem um prazo para terminar, mas você pode assistir no tempo que você quiser, porque as aulas estão ali, os vídeos estão ali, aí assistir, tal, compreender, assistir de novo. E algumas necessitam, por exemplo, algumas tem exercícios e outras não, que é só para conhecimento mesmo, né? Só para você estudar, ter conhecimento, mostrou que entendeu, né? Se não fizer pergunta nenhuma, é porque não teve dúvida nenhuma, aprendeu. Se tiver alguma dúvida, pergunta, não tem exercício. Agora alguns, no caso da eletrônica básica e tal, claro, precisa de ter um exercício, né? É muito bom ter um exercício, é preciso ter. Então é interessante, gente, não pensa assim, mas não vou ser engenheiro, nunca vou usar isso aí, vai usar sim. Às vezes inconscientemente, ou no momento certo você vai usar. Você vai pensar que não precisa, não precisou, não precisa, porque você não tem essas aulas. Então como você vai usar uma coisa que você não tem? Aí você se vira. Mas se você tiver, você vai passar a usar, vai ver os esquemas e os circuitos eletrônicos com muito mais propriedade, com muito mais entendimento, tá bom? Então isso aí, só me bater esse papo, espero que vocês escutem bem. Não sei se eu esqueci de falar alguma coisa, né? Eu estou deixando o vídeo correndo aqui, não sei até quanto tempo vai. Se de repente parar no meio do caminho, tá? É porque eu não cortei não, é porque acabou o tempo aqui, tá bom? Vamos ver se não corta bem errado. Então é importante estudar a teoria eletrônica, anda junto com a prática. É bom estudar a eletrônica básica, né? Você pode fazer análise de circuitos e componentes eletrônicos, ou aula de semicondutores e análise de circuito, tá? Muito bom. Às vezes só inscrever numa aula de semicondutores já vem englobando uma análise de circuitos, tá? Tanto que eu dou dois tipos de aula. Eu montei dois tipos de aula de semicondutores. Um vem muitas fórmulas, tal, aí mostra o funcionamento dos semicondutores, né, dos diodos e dos transistores, vários tipos de transistores com seus circuitos ali, né, funcionamento, forma de onda, cálculo, dimensionamento e tal. E depois eu preparei mais um que fala, além dos semicondutores e tal, vem assim uma análise de circuito mesmo, vem vários circuitos usando esses componentes nessas aplicações, né, e aí analisando ali, né, circuito como modificador, como chave, como temporizador, né, enfim, o uso dos transistores, né, e com casamento com diodo, como oscilador, né, como enfim, várias aplicações do transistor, o dimensionamento, as fórmulas, né, para descobrir potência, a variação dele com a temperatura, isso também ajuda no análise, né, enfim, é isso aí. Sobre ganhos, né, o ganho, como é que calcula o ganho do transistor, para você, quando testar ali, né, você saber, e olhando pelo datasheet, você não precisa de outros transistores para comparar se não tiver, que às vezes você não tem aquele outro reserva para comparar, você vai medir o ganho ali no seu multímetro aí, que mede ganho de transistor, que tem aquele furinho HFE, que é o fator beta, né, você conhecendo todos os dimensionamentos do transistor, né, interpretando o datasheet, você vai saber dizer se aquele transistor está bom ou não, se está com ganho razoavelmente, né, normal ou não, né? Aí você já vai saber que aquele transistor está com ganho ruim, porque às vezes o circuito ele deixa de funcionar, e às vezes o problema no transistor, mas não é que o transistor está em curto nem nada, você mede ele, está bom, está tudo certinho, de repente é perda de ganho, tem até técnico que não sabe disso, às vezes passa por cima de um defeito, que ele está com perda de ganho, e isso, claro, vai manifestar na forma de onda, pode se manifestar sim, né? Mas às vezes a pessoa não entendendo como interpretar isso na forma de onda, pode passar por cima desse transistor apenas pelo conhecimento de saber interpretar o ganho dele, né, tirar ele ali da placa, colocar ali naquele furinho lá do seu multímetro analógico ou digital que lê o HFE, né, o fator beta, abrir o datasheet e ver se está batendo. Tem gente que acho que garante que tem técnico que nunca pensou nisso, né? Deve ter técnico que vai ver os vídeos agora e fala, cara, nunca pensei nisso. Tentar comparar o ganho do transistor medindo ali, comparando com o datasheet,
né? Já estou abrindo um leque aqui, ó. Datasheet não é só para analisar o substituto, não, cara. Tem muitas informações ali, mas por falta de conhecimento, muito técnico passa por cima, tá? E tem consertado bem a televisão, assim mesmo e tal. Mas se você precisa de mais conhecimento, faça. Se você já tem conhecimento de eletrônica, que é habilidade, se especializa, que vai aumentar mais ainda o seu campo de visão, né? Você já consegue se virar, já tem um macete, consegue consertar bem. Você é o expert aí nos consertos, tá? E aí às vezes você mesmo se espanta com você mesmo, como é que você consegue consertar tão bem, como é que você já matou tanto defeito. Mas aumenta mais esse campo, aí você vai ver que você vai ficar, aí ninguém vai te segurar. Você conhecendo análise de circuito, conhecendo os semicondutores a fundo, aí você vai ver, pô, realmente, esse negócio que eu não conhecia, eu não sabia, pô, aumentou mais a minha visão. Vocês não vão se arrepender. Faça a teoria eletrônica, estuda sobre os funcionamentos dos semicondutores, tá? Não gosta muito da fórmula, não gosta de matemática, mas faça, estuda as fórmulas juntos também, porque toda a informação é ganha. Você vai estar sabendo como é que foi projetado aquele circuito, o circuito normal que você mete por aí, nas televisão. Você vai lá, poxa, esse circuito aqui que eu estou vendo no esquema, pô, eu vi no estudo que eu fiz. Agora eu estou entendendo, agora eu sei como é que eu uso, por que colocaram ele aqui. Agora eu sei. Antes eu não sabia, eu olhava assim, conhecia o circuito, sem medir. Agora eu não sabia que era para isso, agora eu sei. Aí você mesmo vai ver que aumentou a sua visão, que você está vendo com o mesmo olhar do engenheiro, né? Ele projetou, e você está entendendo o que ele projetou, tá? Né? Você não está virando um projetista, você está entendendo o que o projetista fez, né? Coisa que falta para muito técnico de eletrônica aí, entender qual foi a intenção ali, qual a intenção daquele circuito ali. Entendendo a intenção, entendendo o funcionamento, você vai saber interpretar o circuito. Não vai interpretar só o esquema elétrico, você vai interpretar o funcionamento daquele circuito. Você sabe o que vai ter que encontrar ali quando for meter um osciloscópio ou quando for meter um multímetro. O que você tem que encontrar ali, o que você tem que ver ali. Então é muito importante. Eu dou essas aulas, né, que é tipo, então como eu falei, é um tipo um vídeo apostila, né? A pessoa não tem tempo de ler e tal, prefere mais encostar, ficar assistindo e ouvindo, né? Então eu bolei esse tipo de matéria depois que eu vi que tinha uma pessoa que tinha um problema na visão, né? Aí falou, pô, vocês fizeram, e outro que não tinha tempo para ler. Então eu montei um vídeo apostila, né? São videoaulas, né? Que eu boto imagem, como que nem esse exemplo dessa imagem que eu estou filmando aí para vocês, né? Que estou colocando aí para filmar o áudio. E aí vou coisando os textos, aí tem uma hora que eu preciso escrever uma fórmula, eu filmo ali fazendo as fórmulas e etc. Então, você técnico já habilidoso, se especializa. E você que ainda não tem muita habilidade, tá, fica procurando dica não. Dica é bom para adiantar o seu trabalho. Mas procure estudar e entender mais o circuito, que aí você vai usar suas ferramentas com mais propriedade. Se você tem o osciloscópio, que ajuda muito na bancada hoje em dia, vai usar com mais propriedade também, porque você entende o circuito, você vai saber o que tem que ver ali, o que tem que encontrar ali, que tensão tem que dar ali, que forma de onda tem que dar ali, se tem pico ou não tem pico, vai ter ruído ou não tem ruído, né, se pode ter um ruído ali, é normal ou não, se pode ter uma curva naquela forma de onda ou não, né, porque você estudou o circuito. E aquelas curvas, retas de curva, a reta de curva mais usada até nos datasheets, né, que mostra temperatura, coeficiente de saturação, você vai entender tudo aquilo. Você vai olhar até aqueles gráficos com mais propriedade. E os gráficos são as retas de linha, né? Os gráficos de funcionamento do diodo, de um transistor também, né? Aquelas gráficos de linha, de ponto de saturação, joelho, que é onde ativa o componente, como o componente está ativo, ponto de saturação, até que voltagem ela satura, até quando ele pode saturar, até quantos de watts ele pode aguentar de saturação. Quer dizer, você vai conhecer o ponto de voltagem de trabalho normal e de corrente e o ponto de saturação daquele componente, que são aquelas retas de curva que a gente fala, né? E aí vem o ponto quiescente, aí você vai pensar que é tudo para engenheiro, não é só para engenheiro não, gente. Se um técnico de bancada estudar isso, né, o que os engenheiros estudaram para projetar, você vai entender muito mais o circuito, porque você entrou na deles, né? Porque o engenheiro, se ele abrir uma televisão, ele sabe dizer tudinho como é que funciona aquele circuito ali. Tá? Nós técnicos não, nós técnicos só sabemos medir, analisar e tentar consertar. Mas se você estudar a fundo a eletrônica básica, vocês vão ficar
Se você já sabe o que você já se vira sem isso, você não, e normalmente, claro, já passou por cima de algum componente, de alguma placa, de algum circuito, porque não conseguiu resolver, usou todos os seus limites, né? Você vai ver que teria possibilidade de arrumar, se tivesse muito mais conhecimento à frente, para aglobar mais com o conhecimento que você já tem. Tá? De repente você poderia recuperar aquela placa e não condenar, ou condenar com mais certeza, não ficar aquele bichinho de corroendo se poderia resolver ou não. Então isso aí, TecTed Eletrônica, né, do grupo TecTed Telegram. Espero ter ouvido o vídeo aí, desculpe tomar seu tempo, espero que ouça, dá um joinha aí, deixe sua opinião aí, né, que é muito legal. Um abraço e até o próximo vídeo.